Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que é do seu interesse. Nós vamos falar sobre como perder o medo e vender mais através do telefone. É isso mesmo. Eu sei que a gente está numa época que a gente utiliza às vezes muito mais o WhatsApp para falar do que o telefone, mas o telefone ainda é uma arma muito poderosa no atendimento e nas vendas. Então eu vou te dar 5 dicas hoje de como você vai melhorar as suas vendas pelo telefone. A dica número 1, você tem que conhecer muito bem o produto. Então, se você é um vendedor de veículos novos ou veículos seminovos, vamos lá. Veículos novos, você tem que saber muito bem, conhecer muito bem todo o line-up de veículos que você tem à sua disposição. Então, a primeira tarefa é fazer os cursos que as montadoras disponibilizam, você conhecer as garantias do carro, conhecer versões, preços, ter sempre uma tabela de preços à sua mão quando você for falar com o cliente no telefone, saber com o seu marketing quais são as ações promocionais que estão sendo desenvolvidas. Então, assim, se prepare, a primeira etapa dessa preparação é conhecer o produto que você vende. Uma outra coisa, para quem é vendedor de seminovos, você tem que saber quais são os carros que estão ali em estoque, saber quais são os probleminhas que tem nesse carro para você poder relatar para o cliente, que ele vai te perguntar se tem algum arranhão, como é que está o estado do pneu, qual a quilometragem. Isso tudo você precisa saber para poder falar com ele no telefone. E não às vezes você pode estar com uma tela do seu sistema aberto, você pode ter uma tabela à sua frente, mas é importante você conhecer bem o produto que você vende. Senão você não vai conseguir desenvolver uma conversa boa com o cliente. Você vai ter, vou ter que ver, vou ter que olhar, e o cliente quer a resposta na hora, tá? Então, assim, o primeiro ponto é esse, conhecer bem o produto que você vende. O segundo é você ter um roteiro de perguntas pré-definidas para você fazer para esse cliente. Se você tem um roteiro, você conduz a sua conversa. Você não deixa na mão do cliente a condução da conversa. Então, que perguntas são super importantes para você fazer para o cliente? Primeira coisa, você já conhece o veículo? Porque assim, se o cliente já conhece o carro, ele vai querer alguns detalhes mais específicos daquilo que ele está buscando. Então é mais fácil, às vezes, vender para um cliente que ele já conhece. E uma outra pergunta que nunca pode faltar no seu roteiro é se esse cliente tem um carro para colocar na troca. Veja, tanto a primeira pergunta quanto a segunda, elas são super importantes porque elas fazem um elo entre a sua conversa e a possibilidade de um agendamento. Então, se ele não conhece o carro, é a oportunidade de você convidar o cliente para vir conhecer, para fazer um test drive. Se ele não, ele tem um carro para colocar na troca, é uma outra alternativa para você também trazer o cliente na loja para fazer a avaliação. Evite passar ideias, né, de valores para o cliente pelo telefone. O ideal é que você traga o cliente na loja. Então, sempre nas suas ligações, sua principal intenção tem que ser trazer o cliente para a loja. Então, você vai passar o máximo de informações, mas essas duas questões, se o cliente conhece para fazer o test drive e se ele tem um carro para colocar na troca, elas matam essa situação de você resolve esse seu problema de ter um motivo para trazer o cliente para a loja, tá? Então são 2 pontos. A terceira dica é a entonação da voz e é a alegria com que você está falando com o cliente. Então vamos lá, se você conhece bem o produto e se você tem um roteiro pré-definido, com certeza você vai ter segurança na forma como você está conduzindo a sua conversa com o cliente. Então você não precisa ter receio. Você já está no domínio da situação e isso naturalmente vai te trazer uma segurança. Então, se você faz as duas lições de casa que eu te passei, de ter o roteiro e conhecer bem o carro, possivelmente você vai ter muita segurança e vai conseguir dar ênfase
na sua conversa com o cliente nos pontos importantes, ok? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica, você sempre precisa pedir para um cliente uma outra alternativa de contato com ele. Então, se você está falando pelo telefone e aquele é o número dele do celular, você confirma, ó, esse aqui também é seu número do WhatsApp, porque você eventualmente, ou na maioria das vezes, você vai encaminhar alguma informação adicional para ele depois pelo WhatsApp. Mesmo que seja só o endereço da loja para fazer o agendamento, para ele visitar você na loja, tá? Então, esse é um ponto importante, você ter alternativas de contato com o cliente. E às vezes até um telefone fixo, um e-mail, são informações adicionais que você pode achar esse cliente em outros canais de comunicação. Então, essa é a quarta dica. E a quinta dica são duas perguntinhas super importantes que a gente precisa fazer para o cliente toda vez que a gente está falando com ele pelo telefone. A primeira é: que dia e que horário que o senhor pode vir até a loja para a gente fazer um agendamento? Então, sempre que, se você passou todas as informações do carro, se você já identificou se ele conhece o carro, se tem uma possibilidade de colocar um carro na troca, você já tem os contatos, é a hora de você fazer o fechamento da sua conversa. Então, que dia que que o senhor pode vir até a loja? Se o cliente ainda está em dúvida, vai analisar o material que você vai encaminhar pelo WhatsApp, por e-mail. Então, aí tem uma segunda pergunta: quando eu posso retornar o seu contato para o senhor? Então, ou que dia que ele vem à loja, ou quando que eu posso retornar o contato para o senhor. Então, você já abre uma possibilidade da continuidade desse atendimento, tá? Então, são essas as dicas que eu tenho para te passar sobre como você vai perder o medo e vender mais pelo telefone. E se você praticar, eu tenho certeza que vai trazer muitos agendamentos e muitas vendas aí para sua carteira. Sucesso para você! Se você gostou desse vídeo, curte aí o nosso canal, liga aí o alerta do sininho para você receber as próximas informações de quando eu postar mais vídeos aqui informativos, tá bom? Obrigado e a gente se vê na próxima conversa aí sobre mais informações para vocês venderem mais utilizando recursos de telefone, WhatsApp e tudo mais. Até mais!